Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Companheiro Espírita. Meu nome é Yuri Castro e eu serei seu companheiro nesta jornada de estudo, reflexão e aplicação dos conhecimentos do Espiritismo. E esse é o nosso quadro mais que especial, Sexta da Parábola, onde nós exploramos a cada 2 sextas-feiras uma parábola do nosso Mestre Jesus à luz do Espiritismo. E no episódio de hoje vamos refletir sobre uma das parábolas mais conhecidas que mexe profundamente com as nossas consciências e continua tão atual quanto há 2000 anos. A parábola do bom samaritano, contida em Lucas capítulo 10. E nesta parábola acontece que um doutor da lei se levantou e, tentando o nosso Mestre Jesus, ele falou: "Que farei para herdar a vida eterna?" Nosso Mestre Jesus então olhou para ele e falou: "O que está escrito na lei? Como leis?" E o doutor da lei então respondeu: "Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo." Então o nosso Mestre Jesus falou: "Respondeste bem, faze isso e viverás." Mas o doutor da lei não se deu por vencido, querendo se justificar, então ele falou para Jesus: "Mas quem é meu próximo?" E é então que Jesus conta a parábola, que diz o seguinte: "Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo", ou seja, passou adiante, não parou. "Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ele então parte no outro dia, dá dinheiro para o hospedeiro e fala: 'Olha, tudo demais que você gastar eu te pagarei quando voltar.' E aí então que Jesus virou para aquele doutor da lei e falou: 'Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores?' O doutor da lei então não tinha outra resposta. Então ele falou: 'O que usou de misericórdia para com ele.' Disse, pois, Jesus: 'Vai e faze da mesma maneira.'" É uma parábola certamente belíssima, mas antes de nós olharmos com o olhar do Espiritismo, vamos entender um contexto histórico. Na época de Jesus havia uma grande rivalidade entre os judeus e os samaritanos, que era uma região que fazia fronteira com eles também. Os samaritanos eram vistos por eles como hereges, impuros, porque eles seguiam de uma forma diferente de culto e tinham um passado de divisões históricas com o povo judeu. O simples contato com o samaritano era considerado indigno para muitos judeus daquela época. E é interessante, meus amigos e minhas amigas, porque é justamente dentro deste cenário geopolítico e religioso da época, de preconceito e intolerância, que Jesus escolhe o personagem central da parábola como sendo um samaritano. Claro que o nosso mestre faz isso de propósito para mostrar que a caridade verdadeira não tem fronteiras, que o próximo não é definido por religião, por raça, por origem, mas pela necessidade que ele nos apresenta. Nosso mestre querido então nos convida a quebrar muros e construir pontes. O sacerdote e o levita, que são homens ligados ao templo e às práticas religiosas, viram o homem caído, mas, como diz a passagem, passaram de largo, ou seja, continuaram seguindo o seu caminho. Talvez estivessem ocupados, talvez tivessem medo de se, entre aspas, contaminar também, ou talvez estivessem apressados para o culto, qual seja. Mas a gente sabe que o culto verdadeiro não está no templo, estava ali no caminho. Uma verdadeira forma de adoração se apresentou, mas por quaisquer motivos que nós desconhecemos ao certo, eles não pararam. E como nós já falamos aqui num episódio passado sobre a caridade nesse podcast, aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo com Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita,
que fora da caridade não há salvação. Essa é uma frase que rege muito a doutrina espírita, que pauta as nossas atitudes, nós que nos dizemos espíritas, que nós devemos sim ser caridosos, devemos praticar a caridade de todo o nosso coração, de uma forma sincera e da forma que nós conseguimos também, para todos aqueles diferentes tipos de necessitados. Ou seja, não é a religião em si que salva, mas a caridade vivida em gestos concretos de amor. No Espiritismo, nós temos esse olhar de que todos nós somos filhos de um mesmo Pai, criação de um mesmo Criador. Independente de culto, de raça, de religião, o que for, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Portanto, no Espiritismo, nós entendemos como que o próximo é universal. No Espiritismo, todos somos espíritos imortais, não importa, como eu falei, se nós somos ricos, pobres, eruditos, simples, encarnados ou desencarnados. Somos todos irmãos de uma jornada evolutiva. É interessante nós imaginarmos que essa parábola também pode ser um retrato da evolução espiritual, porque simbolicamente, se nós vermos cada um dos personagens, conseguiremos enxergar coisas que nos dizem respeito. Por exemplo, o homem caído, podemos imaginar que somos nós e nossas quedas morais e espirituais. O sacerdote o levita, somos nós quando nós conhecemos a teoria, muito bem até, mas ainda não aplicamos a prática. E o samaritano, esse espírito que já despertou dentro de nós para o amor ativo, para o amor em ação, aquele espírito que ajuda o outro e o faz de todo o seu coração. A caridade, portanto, como nós já falamos anteriormente, é esse amor em movimento. E é o que nós vemos também na parábola, quando nós vamos observar o que foi o samaritano, como foi a sua atitude nesta parábola, ajudando aquele que havia caído. E no Livro dos Espíritos, quando é perguntado qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, eles vão nos dizer benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E é exatamente isso que nós vemos na parábola. A parábola também nos convida, meus queridos amigos e amigas, a pensar como sociedade. Vivemos num mundo com tantos, entre aspas, caídos à beira do caminho, refugiados de guerras, moradores de ruas, pessoas presas em vícios, populações marginalizadas, que for. Qual será, ou melhor, quem será o samaritano para eles que vai ajudá-los em seus caminhos? O Emmanuel, no livro Fonte Viva, a psicografia de Chico Xavier, nos fala que a caridade não pergunta a quem nem por quê, ela apenas ajuda. Nós falamos de regeneração do mundo, um mundo mais evoluído, pessoas mais evoluídas, mas isso passa diretamente pela caridade. Se nós queremos, então, um mundo mais benevolente, um mundo mais indulgente, um mundo mais caridoso, nós temos que começar em nós mesmos, com esse exercício da compaixão coletiva, que é uma palavra, inclusive, que o Mestre usou na parábola, quando ele falou que o samaritano foi tomado de compaixão. E não faltam fontes no Espiritismo para que nós aprendamos um pouco mais sobre isso. Por exemplo, O Céu e o Inferno, o livro do Allan Kardec, mostra que a felicidade ou o sofrimento do espírito estão ligados ao amor e à caridade praticados na vida. Já o livro dos Médiuns nos lembra que os bons espíritos se aproximam daqueles que praticam o bem, assim como os maus se aproximam dos indiferentes. Então, não só aqueles que praticam o mal, mas também daqueles que são indiferentes, que não fazem nada ao bem do próximo. No livro Obras Póstumas, Kardec ressalta que a verdadeira fé é inabalável porque se apoia na razão e a razão nos mostra que o amor é a única força que constrói. Como que nós podemos, então, meus amigos e minhas amigas, aplicar esses ensinamentos desta parábola tão riquíssima no nosso dia a dia? Como que nós podemos fazer o que Jesus falou àquele doutor da lei, quando respondeu que o que foi
o próximo para aquele homem foi o que teve misericórdia. E Jesus falou: vai e faze o mesmo. Como que nós podemos fazer o mesmo então? Bem, eu trouxe aqui 4 formas de nós aplicarmos a caridade. Primeiramente, caridade material. Ajudar financeiramente quem precisa, dividir o que nós temos, como fez o samaritano ao pagar a hospedagem também, e prometer que depois voltaria e pagaria o que fosse gasto a mais. Ele estava ajudando de uma forma material e direta. A caridade moral. Nós temos de oferecer o perdão, compreensão, palavras de esperança, que muitas vezes essa é até mais difícil de dar do que a caridade material. Essa caridade moral que requer 100% da doação do espírito. Possuímos também caridade do tempo, parar a correria e dedicar alguns minutos para ouvir alguém que sofre, para dar um ombro amigo, para ser esse ouvido para aquela pessoa que está tão necessitada, dar um pouquinho do nosso tempo, que nós sabemos que não volta atrás. Então nós temos que cuidar de como nós estamos utilizando o tempo. E a número 4, a caridade do exemplo. Agir com retidão e bondade, mesmo nas situações que nós consideramos pequenas, porque isso irá inspirar os que estão ao nosso redor. Faremos a ajuda ao próximo e atrairemos os bons espíritos para junto de nós. Entendemos com o Espiritismo a lei da ação e reação, então que podemos praticar isso entendendo que a nossa ação semeada no bem, colheremos frutos positivos para nós e para os outros. Aí a pergunta prática que eu deixo aqui para que nós possamos refletir é: será que nós estamos, entre aspas, passando de largo diante das dores que nos cercam? Queridos amigos e amigas, a parábola então do bom samaritano nos ensina que não basta conhecer a lei, é preciso viver a lei, é preciso viver esses conhecimentos. Não basta somente estudar ou orar com palavras, é preciso orar com as mãos, com o coração e com a vida. O próximo é todo aquele que cruza o nosso caminho em necessidade. O Evangelho nos mostra que a verdadeira religião é a caridade. Então que nós possamos ser samaritanos nas pequenas e nas grandes oportunidades. No lar, com um gesto de paciência. No trabalho, com uma palavra de respeito. Nas ruas, com um olhar de compaixão. No mundo, com ações que promovam a paz. O convite que fica aqui então é o mesmo que Jesus fez ao doutor da lei quando ele conclui a parábola com um imperativo que ecoa até hoje: vai e faze da mesma maneira. Esse é o chamado, essa é a missão, que possamos ouvir e praticar. Chegamos aqui então ao final do nosso Sexta da Parábola, meus queridos amigos e amigas, onde nós exploramos a parábola do bom samaritano à luz do Espiritismo, tentando colher as lições tão profundas desta parábola riquíssima do nosso Mestre Jesus. E como de costume, se você gostou do que ouviu, não se esqueça de mandar para alguém que também possa se beneficiar dessas reflexões. E que a paz de Jesus esteja sempre com vocês. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.